RB no Catar. Bem-vindo, bem-vinda, está no ar o RB no Catar, o programa da Rádio Bandeirantes que todas as semanas atualiza para você as informações de Copa do Mundo. Copa do Mundo é na Rádio Bandeirantes. Estamos a um mês do início do Mundial. E você já sabe, a partir de agora, com todo o nosso time, com a equipe Bandeirantes de Esportes, você vai receber uma grande carga de informações de Copa do Mundo. Tem muita coisa importante chegando para você, porque afinal de contas, a gente semanalmente garimpa essas notícias para levar a você aqui no RB no Catar tudo de Copa do Mundo. Nos canais digitais da Rádio Bandeirantes e também pelas ondas do rádio. Você que está no mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes vai receber a partir de agora as informações do RB no Catar. Já convocando aqui o nosso time, convocando a equipe Bandeirantes de Esportes, que já está escalada para a Copa do Mundo, hein? O técnico Tite vai convocar a seleção dele no dia 7. A nossa já está convocada há muito tempo e você tem recebido aqui todas as semanas a informação do nosso time. Então, sem perder tempo, vamos com Alexandre Pretzel, que é o homem da seleção brasileira no Catar. Vai levar para você tudo do Brasil e essa semana tem informação importante, porque o técnico Tite está acabando de ajustar a lista dele que vai ser divulgada no dia 7 de novembro. E aí, Pretzel? Obrigado, Capriotti, é isso aí mesmo. Hoje, nesse dia 21 de outubro, data limite para os treinadores das seleções enviarem as suas listas provisórias, né? Suas pré-listas de 35 nomes no mínimo, 55 nomes no máximo. O técnico Tite da seleção brasileira preferiu o alargamento, preferiu o total. 55 nomes, segundo a comissão técnica, para ter, obviamente, o maior número de opções possíveis, caso a seleção precise mudar alguma coisa. Só que tem uma curiosidade aí, né? Você não precisa pegar um nome necessariamente dessa pré-lista. Se você quiser chamar um cara que não está nessa pré-lista, pode chamar. Então é meio incoerente essa ideia da FIFA e essas possibilidades aí dos treinadores. Mas eles que se entendam, né? Aliás, a comissão técnica da seleção preferiu não divulgar esses nomes para evitar debates públicos até o dia 7 de novembro, quando aí sim haverá a oficialização dos 26 nomes que estarão no Catar servindo a seleção brasileira. Lembrando que foi uma semana de preocupações com lesões. Aliás, a temporada europeia ela começou a 1000 por hora. Até chegar o dia 13 de novembro serão 25 jogos de quem disputa as competições europeias e as ligas nacionais. E aí a situação pega, porque nenhum jogador estava prevendo isso aí. Todo mundo quer chegar no seu limite físico, né, no seu auge também para o Mundial, e isso está preocupando. Então a gente já tem seleções aí que estão perdendo jogadores. O Brasil não perdeu ninguém ainda, mas teve Richarlison com lesão na panturrilha, deu entrevista muito preocupado, porque foi uma lesão antiga que o afastou por 2 meses, mas não, dessa vez são 15 dias apenas e ele estará apto. E o Lucas Paquetá, que teve uma lesão no ombro, vestindo a camisa do West Ham, mas também não preocupa, segundo o departamento médico da CBF. Então, Capriotti, até o dia 7 de novembro, a preocupação será exatamente em cima disso. Olho nas ligas nacionais europeias, na Champions League, na Liga Europa, na Liga Conferência, nas Copas Nacionais e ao mesmo tempo também do desempenho dos jogadores, para que todo mundo chegue nas suas totais condições para servir a seleção brasileira. Você que é um otimista inveterado, você que acredita no Hexa, também acha que a seleção estará com todo mundo à disposição a partir do dia 7 de novembro, Capriotti. Torço muito por isso, viu, Pretzel? Eu torço bastante para que a gente não tenha nenhum problema médico, para que a gente siga com aquilo que o Tite achar de melhor para o grupo, para a seleção brasileira. Aliás, o Pretzel que estará no dia 7 de novembro no Rio de Janeiro acompanhando a convocação da seleção brasileira aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Você vai ter a convocação em tempo real. Afinal de contas, é uma lista importantíssima essa que o Tite vai divulgar no dia 7 de novembro com os 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Catar. Mas o Brasil vai ter uma trajetória dura, difícil, não é? Já na primeira fase, com seleções importantes, a gente vem falando bastante sobre isso aqui no RB no Catar. E quem está monitorando os adversários da seleção brasileira? Como sempre, é João Paulo Capelanes. O que é que você nos conta essa semana, hein, Capelanes? Fala, Capri, um abraço para você, especial para os ouvintes, internautas da Rádio Bandeirantes, toda a galera que nos acompanha aqui no RB no Catar. Muita atenção, porque a bruxa tá solta, hein? Desde a semana passada nós falamos muito aqui sobre Pogba, Kanté, jogadores fora da Copa do Mundo, e no grupo da seleção brasileira, compromisso importante contra a equipe da Suíça. Jan Sommer pode ser desfalque.
Goleiro que, por sinal, um dos mais experientes, líder dessa seleção suíça. E, infelizmente, pela Copa da Alemanha na última terça-feira, ele acabou sofrendo uma lesão no tornozelo durante a partida entre Borussia Mönchengladbach, sua equipe, contra o Darmstadt. Até uma nota foi divulgada na última quarta-feira e o clube alemão garantiu que não vai se manifestar, não vai atualizar a situação clínica desse jogador. Basicamente, abre aspas, não estará disponível até novo aviso, fecha aspas, foi o que o Mönchengladbach acabou não divulgando, se é que a gente pode falar assim. Esse lance, por sinal, aconteceu ainda no comecinho do primeiro tempo, 4 minutos da primeira etapa, o Sommer acabou subindo para interceptar uma bola levantada na área e na aterrissagem ele acabou torcendo o pé. Foi substituído aos 14 minutos, ainda tentou continuar na partida, não conseguiu. Então a expectativa é que Jan Sommer não dispute a Copa do Mundo, já iniciou o tratamento, está afastado até segunda ordem. Então é importante ressaltar que Brasil e Suíça vão se enfrentar no estádio 974, 1h da tarde do dia 28 de novembro, jogo que acontece numa segunda-feira. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. A gente torce para que a seleção brasileira não tenha desfalques, como várias seleções, infelizmente, às vésperas de um Mundial estão tendo, né, Capri? Valeu, João. E a gente sai dos adversários da seleção brasileira para as seleções campeãs do mundo, que sempre chegam com aquela coisa do favoritismo, sempre tem um peso importante. Uruguai, Argentina, Espanha, França, Alemanha são seleções de muito potencial. Quem fica de olho nesses times é o Lucas Herrero. E aí, Herrero, o que é que você nos conta hoje, hein? Tudo bem, Capri? Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia a todo mundo que acompanha o podcast RB no Catar. Últimas semanas de outubro, ou seja, todos os olhos voltados para as pré-listas, como já adiantou mesmo o Alexandre Pretzel. Poucas seleções divulgaram essas pré-listas, uma delas a seleção uruguaia, bicampeã do mundo. Diego Alonso divulgou então os 55 pré-convocados, 6 que atuam no Brasil: Arrascaeta, Canóbio, Piquerez, Bruno Mendes, Terans e Varela. Os lesionados Araújo do Barcelona e Godin do Vélez Sarsfield estão nessa lista. Já a França, por enquanto, não divulgou. 2 estão completamente fora: o Kanté com uma cirurgia na coxa, além do Camara do Aston Villa com uma lesão no joelho. Outros preocupam: o Pogba, por exemplo, voltou aos treinos da Juventus recuperando de uma lesão no joelho, pode aparecer sim na lista da Copa do Mundo. O goleiro Manhã do Milan tem uma lesão na panturrilha, o zagueiro Lucas Hernandes do Bayern de Munique uma lesão na coxa, além do Fofana, zagueiro do Chelsea, com uma lesão no joelho. Na Espanha, outras preocupações: o meio-campista Koch, com uma lesão muscular, deve voltar uma semana antes da Copa do Mundo. O meio-campista Marcos Llorente, com uma lesão na coxa, também preocupa. E o atacante Oyarzabal, com uma lesão no joelho, está 7 meses sem jogar. Era peça fundamental do técnico Luiz Henrique, que anuncia a lista final no dia 11 de novembro. Já está marcada essa data para que ele divulgue os 26 nomes. A Argentina, do técnico Lionel Scaloni, que é o segundo melhor técnico entre seleções do mundo, de acordo com a eleição da revista 442. É o 16º na lista geral. A imprensa argentina vazou 40 nomes dessa pré-lista, Capri, incluindo os lesionados Di Maria e Dybala. A oficialização acontece até o dia 14 de novembro, que é a data limite. Na Alemanha, Hansi Flick é o melhor técnico de seleções, de acordo com essa eleição da 442, o 11º do mundo. Sané com uma lesão na coxa e o Royce com uma lesão no tornozelo são os dois que mais preocupam o treinador. Na Inglaterra, a gente já vem falando, Southgate com problemas na lateral direita, Walker e Reece James lesionados. A lista final deve sair no dia 10, já está programado para o dia 10, depois da última rodada da Premier League. E a gente termina com uma notícia interessante e curiosa, viu, Capri? De acordo com a imprensa inglesa, as mulheres dos jogadores ingleses vão se hospedar num navio de luxo, que vai ficar atracado no Golfo Pérsico, e esse navio está avaliado em praticamente 6 bilhões de reais. Para quem acompanha a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vai ver as imagens desse navio de luxo com 6 piscinas, 14 jacuzzis com vista para o oceano. Vai ter loja, restaurante, bar, quadra de basquete e até mesmo carrinho bate-bate, Ricardo Capriotti. Mais de 2.600 cabines nesse local. Lembrando que o navio vai ser entregue ainda no final do mês de outubro, e uma tentativa de burlar as leis severas com relação ao consumo de bebida alcoólica, já que eles estarão em alto mar. Portanto, uma tentativa de escapar para tomar as esposas dos jogadores da Inglaterra. Já tem local definido para ficar e não vai ser na concentração do Gareth Southgate, Capri. Valeu, Lucas Herrero aí com as informações, os
das seleções campeãs do mundo, e essa relação que o Herrero falou, que traz o Lionel Scaloni na 16ª posição, essa relação da revista 442, colocou o técnico Tite na 32ª posição. A gente não entende muito bem aí esses critérios utilizados, né? Acho que é muita diferença de um para o outro aí, mas tudo bem. Essas relações, essas listas são sempre feitas para gerar debate, gerar polêmica, como geram sempre. Vamos então para as outras 22 seleções. Sempre tem muita informação importante sobre os outros 22 times que estarão na Copa do Mundo do Catar. E a Isabelle Moraes vai trazer para a gente atualizar aqui essas notícias. E aí, Isa? Oi, Capri, grande abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no RB no Catar para falar sobre preocupações, também cortes e toda a expectativa com as inúmeras pré-listas, né, até as definições lá em novembro dos convocados para a Copa do Mundo. Começa com uma preocupação super importante na Bélgica. Nossa última algoz, né, eliminou o Brasil na Copa do Mundo da Rússia de 2018, porque o lateral Meunier do Borussia Dortmund sofreu uma fratura no rosto, passou por uma cirurgia e preocupa para a Copa do Mundo. O Borussia emitiu um comunicado dizendo que o atleta vive grande expectativa e esperança de estar na Copa do Mundo, mas, de fato, há uma preocupação porque ele passou por uma cirurgia e agora vai no processo de recuperação. O Meunier, que foi um dos atletas mais importantes da equipe da Bélgica na campanha de até semifinal, né, na Copa do Mundo de 2018. Não tem uma dúvida na seleção de Portugal, tem um corte já confirmado. Diogo Jota, atleta do Liverpool e também da seleção portuguesa, sofreu uma lesão e está fora da Copa do Mundo. Vale destacar que também Pedro Neto, do Wolverhampton, já estava cortado por lesão. Então, baixas muito importantes, especialmente o Diogo Jota, que vinha de uma grande temporada pelo clube inglês. Diogo Jota fora da Copa do Mundo. Nas pré-listas que estamos acompanhando, não temos acesso a muitas, né? Como do Brasil, a gente vinha discutindo, o Tite não divulgou, mas a Holanda, o Van Gaal, divulgou 39 nomes, nesse limite aí entre 35 e 55, e o Wijnaldum da Roma, que estava lesionado, está fora dessa pré-lista. A Holanda, que vai divulgar no dia 11 de novembro a sua relação oficial, né, dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Uma última informação curiosa, Capri. Um grupo de personalidades do Irã enviou um pedido formal à FIFA pedindo a exclusão da seleção iraniana da Copa do Mundo. A justificativa é de que as mulheres têm sido constantemente negadas, as mulheres não têm acesso aos estádios em todo o país, em todo o Irã, e têm sido excluídas do ecossistema do futebol no país, o que contrasta com os estatutos da FIFA em relação ao futebol e aos valores da entidade. De acordo com as regras da FIFA, autoridades de futebol de qualquer nação não podem influenciar diretamente no futebol do país. A FIFA agora vai estudar tudo isso, vai destacar todo o contexto social e político do Irã, né, com a morte da jovem iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, que desencadeou uma série de protestos por lá. Ela foi encontrada morta após ser presa pela polícia por fazer o uso inadequado do véu, e os direitos das mulheres com evidência por lá não estão tendo acesso aos estádios e pediram a exclusão do Irã da Copa do Mundo. Valeu, Isa. E a Isabelle Moraes, a nossa representante feminina, a representante da Rádio Bandeirantes na Copa do Mundo do Catar. E aqui nós temos muito orgulho das nossas mulheres, não só orgulho, mas também a talento, a competência das nossas jornalistas esportivas que falam de futebol com propriedade, e a Isabelle será a primeira mulher na história dos 85 anos da Rádio Bandeirantes a estar em uma cobertura de Copa do Mundo. Então, para nós, a participação feminina é sempre muito importante e relevante. As mulheres que falam cada vez mais com propriedade sobre esporte, futebol, ocupam esse espaço que é muito importante. Vamos então falar do Grupo H. Nós estamos desde o início desse podcast do RB no Catar, você que nos acompanha pelos canais digitais da Rádio Bandeirantes, dentro do mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes, nas madrugadas da Rádio Bandeirantes, onde o RB no Catar também é exibido. Você tem notado que nós estamos analisando grupo a grupo da Copa do Mundo. E chegou finalmente a vez do Grupo H, que é o grupo que vai dar o adversário do Brasil nas oitavas de final. Eu estou imaginando que o Brasil vai avançar em primeiro lugar no Grupo G, e aí enfrentaria quem nas oitavas de final do Grupo H? Quem seria o primeiro e o segundo colocado desse grupo, hein, Pretzel? Olha, Capri, eu acho que a gente terá Uruguai em primeiro. Eu tô com palpite. Boa geração do Uruguai, um time que mudou o treinador, o time tá jogando muito mais rápido, né? Então Uruguai em primeiro e Portugal em segundo, Brasil e Portugal nas oitavas. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo, no meu sentimento. Muito bem, olha, eu acho que são dois times que fazem um trabalho de renovação bem interessante, tanto Portugal quanto Uruguai. Portugal perdeu agora o Diogo Jota, não é uma baixa importante para a seleção portuguesa. Mas eu vou ficar com Portugal em primeiro.
Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai na Copa do Mundo, a última esperança dele em relação à seleção de Portugal, vai conduzir a seleção portuguesa em primeiro lugar nesse grupo e Uruguai em segundo. Então, para mim, teremos Brasil e Uruguai nas oitavas de final. E para você, João Paulo Capelanes, quem é que vai avançar no grupo H, hein? Capri, cada um tem o seu grupo da morte, né? Esse, pra mim, talvez não seja o grupo da morte, tecnicamente falando, mas eu particularmente acho que é o mais equilibrado. Porque se a gente for analisar aqui, é até de certa forma tranquilo. Portugal, um dos favoritos, né? Pra mim, o favorito do grupo. O Uruguai, que vem tentando nos últimos anos uma reformulação com vários jogadores interessantes. Eu não descarto aqui Gana, por exemplo, porque tem 2 jogadores diferenciadíssimos, o Koulibaly e o Mané. E a Coreia do Sul, cara, essa aí é meio aleatório, né? Eu acho que não avança para a próxima fase, mas vem de resultados importantes, vem incomodando com um time muito obediente, taticamente falando, mesmo que individualmente ainda seja enfraquecido. Eu vou ficar na mesmice. Eu acho que Portugal e Uruguai nessa ordem vão avançar e tudo indica que teremos Brasil e Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, Capri. Muito bom. Então, depois do Capelanes, o Lucas Herrero. Dá o palpite dele aqui. Pra você, Herrero, quem é que passa em primeiro e quem é que passa em segundo nesse grupo H, hein? Capri, quando houve o sorteio da Copa do Mundo, a gente pensava que Portugal e Uruguai estariam nadando de braçada e seriam seleções que conquistariam todos os pontos nesse grupo H. Mas as coisas estão equilibradas e niveladas por baixo, viu? Vai ser um grupo com pulverização de pontos entre Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. É claro que Gana e Coreia do Sul não vão passar, mas Portugal e Uruguai podem perder pontos para essas outras 2 seleções, sim. E a seleção uruguaia vive o melhor momento do que a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo afastado no Manchester United, são só 2 gols em 12 jogos, então o Uruguai, depois da chegada do Alonso, mesmo perdendo para o Irã, um dos amistosos, é uma seleção melhor que a de Portugal agora. E como Copa é momento, o Uruguai passa em primeiro, Portugal em segundo, mas Gana e Coreia do Sul vão fazer pontos e vão dar trabalho sim nesse grupo. E pra você, Isabelle Moraes, quem é que avança no grupo H, hein, Isa? Capri, eu vou também de Uruguai em primeiro, Portugal em segundo. Eu acho que, analisando atleta por atleta, peça por peça, acho que o Fernando Santos tem opções melhores nas mãos do que o Diego Alonso no Uruguai. Mas, coletivamente, acho que a troca de ares do Tabárez, que foi um ciclo, né, hegemônico no Uruguai, pro Diego Alonso, deu uma coletividade interessante para a equipe do Uruguai. E o Fernando Santos tem muitas críticas com o trabalho dele, poderia tirar muito mais a equipe portuguesa. Então, eu acho que o Uruguai passa em primeiro e vamos pegar Portugal no mata-mata. Muito bem, aí então o grupo H analisado pelo nosso time aqui, todos os grupos já revisados, você já tem então uma análise do que teremos muito provavelmente aí nas oitavas de final da Copa do Mundo. E agora a gente traz mais integrantes da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, a nossa seleção que já está convocada. Cláudio Zaidan, comentarista Bandeirantes, estará com a gente na Copa do Mundo analisando tudo com a competência que já é tradicional do Zaidan, mas aqui no RB no Catar o Zaidan tem analisado com muita propriedade não só as questões técnicas e táticas das seleções, mas também um olhar diferenciado para essa análise. E hoje você nos conta o que, hein, Zaidan? João Avelange errou quando demitiu João Saldanha. Foi um ato oportunista. Depois de atuações irrepreensíveis no classificatório, com vitórias em todos os jogos, a seleção fez alguns amistosos ruins e Avelange, faltando poucos meses para a Copa de 70, cedeu às pressões da imprensa e possivelmente do governo para tirar Saldanha do comando. O demitido, no entanto, não ficou reclamando pelos cantos. Antes, João Saldanha voltou para a redação e indicou 3 nomes para substituí-lo. Otto Glória, que havia feito aquela campanha brilhante com a seleção portuguesa em 66, Dino Sani, que era quem inclusive indicava para João Saldanha jogadores que atuavam em São Paulo e que poderiam ir para a seleção, e Zagallo, que havia vencido um brasileiro e 2 estaduais do Rio de Janeiro com o Botafogo. Zagallo foi o escolhido, mas já começou a trabalhar sob uma chuva de críticas. Bom, o resultado todos viram. A melhor seleção que eu vi venceu todas as partidas nos campos mexicanos e ganhou o 3º título mundial do Brasil. Havia naquele time um pouco do Aimoré Moreira, que havia assumido a seleção depois da Copa de 66,
muito de João Saldanha e elementos táticos e técnicos essenciais acrescentados por Zagallo. Saldanha talvez tenha sido o principal responsável pelo caráter daquela equipe, um caráter vencedor. Enquanto Zagallo teve a coragem e a inteligência para encaixar todos os jogadores imprescindíveis. Hoje, na velhice, Zagallo ostenta a condição de único a participar diretamente de 4 títulos em Copas do Mundo. Seleção brasileira, Bandeirantes. Boa, Zaida, valeu. É o seguinte, olha, quem também está de olho nas seleções, aí nas possibilidades de seleções que podem surpreender, jogadores que podem fazer uma grande Copa do Mundo, é o Gustavo Soler. E hoje o Soler vai nos trazer uma análise bem legal, bem bacana de quem, hein? Hoje vamos falar de jogadores que estão nos grupos C e D da Copa do Mundo, começando pela seleção argentina. Por lá, o centroavante Lautaro Martínez, El Toro, é um dos principais destaques da equipe albiceleste. Autor de 21 gols em 40 jogos disputados pelo seu país, Lautaro é um verdadeiro animal cara a cara com o goleiro. Para fazer o golaço! Gol! O Toro é dele! É de Lautaro Martínez! Já no grupo D, a França, que perdeu o volante Kanté lesionado para esta Copa do Mundo, terá que apostar na sua nova geração. E 2 nomes estão se destacando com a camiseta do Real Madrid: Camavinga e Tchouaméni, 2 jogadores que podem concorrer ao prêmio de revelações no Qatar em 2022. Camavinga! Golaço! Boa, Soler! E tem mais um integrante da equipe Bandeirantes de Esporte chegando, atualizando aqui com uma personalidade importante, um artista, alguém que sempre empurra a seleção brasileira ou uma outra seleção, não é? Porque, afinal de contas, nem todo mundo torce para a seleção brasileira. E quem é que você nos traz hoje como convidado, hein, PDV? O RB no Qatar vem no capricho, o patrão vem no capricho, e na velocidade para trazer a visão da principal voz da Fórmula 1 dos últimos tempos. O narrador Sérgio Maurício dá o recado sobre a seleção brasileira. Se Verstappen foi bicampeão mundial recentemente, o Brasil de Tite tem tudo para ser hexa, hein, Serginho? Um grande abraço para você, para os amigos da Rádio Bandeirantes. Olha, a minha expectativa acho que não teve tão alta nas últimas Copas do Mundo como está para essa do Qatar. Eu acho que finalmente o Tite encontrou um time. É claro que um ou outro jogador sempre, no decorrer de uma convocação, vai sempre ficar de fora, uma outra opinião divergente, mas uma Copa em que se pode levar 26 jogadores pela primeira vez, acho que o Tite está com um time bem escalado, tem reservas à altura. E como eu disse no início aqui da minha fala, eu acho que eu nunca tive com tanta expectativa de um bom resultado. Eu acho que pela maturidade que o Neymar atingiu, vai comandar um time de garotos. Imagina, a gente fala isso, né? O Neymar sempre foi o garoto da seleção, mas acho que ele vai comandar um time jovem e, claro, mesclado com a experiência do Thiago Silva, com a experiência do próprio Neymar. Eu acho que o time é um time bem rodado, um time que tem muitos valores individuais. Eu acho que vai brilhar na Copa do Mundo do Qatar. Se tudo der certo, eu acho que nós vamos trazer o 6º título mundial para o nosso país. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Valeu, Paulo do Vale, e uma personalidade marcante aqui pra gente. E pra fechar o nosso timaço e pra fechar a edição de hoje do podcast RB no Catar, o Felipe Melo tá de olho aí no ajuste fino do Catar para receber os visitantes, os turistas, as seleções, os jornalistas, todo mundo que estará no Catar acompanhando a Copa do Mundo. E o que é que o Catar nos reserva para essa semana, hein, Felipe Melo? Hoje vamos falar sobre o relatório final da Anistia Internacional sobre a realização da Copa do Mundo do Catar. Segundo a organização não governamental, que é dedicada à defesa dos direitos humanos, há um mês do torneio começar, ainda existem abusos em escala significativa. O relatório divulgado aponta situações de vulnerabilidade para funcionário das áreas de segurança e trabalho doméstico, com jornada de até 18 horas e sem folga na semana. Em nota, a Anistia afirmou que milhares de trabalhadores têm problemas com atraso ou não pagamento de salários, negativa de dias de descanso, condições de trabalho inseguras, impossibilidade de troca de trabalho e acesso limitado à justiça. Além disso, várias mortes seguem sem investigação. O Catar tem mais de 2 milhões de trabalhadores imigrantes e milhares que trabalharam nos últimos anos em obras para receber a maior competição de futebol do planeta. A Anistia informou ainda que houve progresso nos últimos 5 anos em relação à proteção desses trabalhadores, mas ressalta que ainda há fracas regulamentações e falta de fiscalização. A organização cobra o Catar e a FIFA pela criação de um fundo de compensação financeira aos trabalhadores. A entidade máxima do futebol declarou que continua em diálogo aberto com a Organização Internacional do Trabalho e autoridades do país árabe sobre iniciativas em prol dos trabalhadores imigrantes. Muito bem, então é isso, estamos terminando mais esta edição do podcast RB no Catar. Para você que nos acompanha aí nos canais digitais da Rádio Bandeirantes, pelas ondas do rádio, dentro do mundo dos esportes com o Fernandinho Fernandes, nas madrugadas da Rádio Bandeirantes, é sempre muito bom estar com todos vocês. Estamos aqui na contagem regressiva, já há um mês, pouquinho menos de um mês, para você que nos acompanha aí nos canais digitais da Rádio Bandeirantes. Então, a nossa equipe já está prontinha e eu espero que a sua também aí do outro lado já esteja pronta para receber as nossas informações diariamente sobre Copa do Mundo. E você sabe, quando a bola rolar, quando a seleção brasileira estiver em ação, Copa do Mundo é aqui, é na Bandeirantes. Até a semana que vem. Valeu, gente. RB no Catar.